Querido, a Bíblia fala que o mundo estava debaixo de maldição, o mundo estava em condenação, mas a Bíblia diz que veio um que nos removeu debaixo dessa condenação e nos colocou em um lugar, e esse lugar é onde nós somos abençoados. Este lugar é onde nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Neste lugar nós entendemos que nós somos o sal da terra. Neste lugar nós entendemos que nós somos a luz do mundo. E neste lugar é o lugar chamado Cristo. E a Bíblia fala que em Cristo nenhuma condenação há, aleluia. Em Cristo os meus pecados são perdoados, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Querido, na cruz o Senhor recebeu todo o seu pecado e o meu pecado, para nós recebermos toda a justiça dele, amém? Ele não cometeu pecado, ele não fez nenhum pecado, querido, mas ele recebeu todo o nosso pecado. E é por isso que você pode levantar a sua mão direita aí, levanta a sua mão direita e diga assim: eu sou justo. Diga, não, diga mais forte, diga: eu sou justo. Diga, não pelo que eu fiz, diga, mas pelo que Jesus fez por mim. Aleluia. Esta é a fé, querido, quando nós recebemos o que Jesus fez. Por isso que eu falo que o Evangelho não se trata de normativas. O que eu tenho que fazer quando eu me torno evangélico? Não é o que eu tenho que fazer quando eu me torno evangélico. Querido, quando você se torna cristão, a primeira coisa que você precisa fazer é receber o que Jesus fez. Porque quando nós recebemos aquilo que Jesus fez, você pode ter certeza que o seu coração vai estar tão cheio de Jesus, e você vai começar a fazer. Você vai estar tão transportante de Jesus, que você não vai conseguir ficar com a boca fechada. Você vai ter que falar desse amor de Jesus para outras pessoas, amém, querido? Porque o amor do Senhor, ele nos constrange, amém? Porque nós sabemos que o amor de Cristo, ele é algo muito grandioso, amém, querido? Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Escuta, o amor de Deus não é amor de novela. O amor de Deus é um amor sacrificial. Deus ama tanto que dá. Ele dá tudo que ele tem. Ele amou tanto o mundo. Ele não diz que amou tanto os crentes, mas ele fala que amou tanto o mundo que deu o seu único filho, único, para que todo aquele que nele crê. Então o amor de Deus, ele começa ofertando, ele começa oferecendo. E é por isso que o amor, quando nós recebemos o amor de Deus, a primeira coisa que nós queremos é dar o que nós temos, amém? Então recebe de Deus e dá o que Deus tem. Quantos estão comigo? Diga amém. Aleluia, louvado seja Deus. Querido, eu tenho uma palavra para ministrar ao seu coração e ao meu também aqui nessa noite. Deus colocou no meu coração este culto da comunhão, porque eu tenho a certeza que nós só podemos ter relacionamento com os homens quando nós primeiro entender que nós temos que ter relacionamento para com Deus. Porque eu não sou bem sucedido com os homens até que eu seja bem sucedido com Deus. Então primeiro eu relaciono com Deus, depois eu aprendo a relacionar com os homens. Por isso que tem muitos relacionamentos que estão falhos, estão fracassando. Por quê? Porque eles tentam relacionar sem primeiro aprender a relacionar com Deus. Por isso que quando nós relacionamos com Deus, nós aprendemos a relacionar com o outro. Você sabe o que eu aprendi sobre o amor? Nesta caminhada, eu aprendi que o amor é a decisão de comprometer pela necessidade do outro, sem esperar nada em troca. Eu vou repetir para você entender. O amor é a decisão, não é um sentimento, mas é a decisão de você comprometer pela necessidade do outro, sem esperar nada em troca. Então com esse amor você vai aprender a relacionar com as pessoas. Você faz com as pessoas sem esperar nada em troca. E aí você está fazendo para Deus, não para os homens. Por isso que todas as vezes que nós fazemos aos homens como ao Senhor, nós somos bem-sucedidos, amém, querida? E é por isso que este é o caminho do relacionamento ser bem-sucedido, quando eu me comprometo pelo outro, sem esperar nada em troca. Por isso que seu casamento vai ser abençoado. Você vai começar a tomar uma decisão de comprometer pelo seu parceiro sem esperar nada em troca. Quantos estão comigo? Diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Brilhar,
havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Versículo de número 4. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Disseram 7. Eu vou perguntar à igreja: quantos pães tem? Quantos pães tem? Quantos pães? Vira para o irmão e fala assim: tem 7 pães. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graça, partiu e deu-lhes aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, tendo dado graça, ordenou que também lhes puseram diante. E comeram e saciaram-nos dos pedaços que sobejaram, e levantaram 7 cestos. Diga comigo: 7 cestos. E os que comeram eram 4.000. E despediu. Versículo de número 10, querido. E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. E saíram-lhe os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhes que o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará nenhum sinal. Deixando, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. Diga comigo: no barco tinha um pão. Diga: quantos pães? Só tinha um. Aleluia. E no barco tinha senão um pão. Até aqui. Senhor, fala conosco, ao nosso coração. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado. Pai, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Meu Deus, que seja feito, Pai, aqui na terra o que é feito no céu. Meu Deus, nós fazemos essa conexão agora. Meu Deus, a conexão da comunhão. Meu Deus, aquilo que nós atraímos do céu para a terra. Meu Deus, que possa tocar em cada coração aqui nessa noite. E que o nome do Senhor Jesus, o teu Filho, seja glorificado e exaltado. E toda a igreja diga amém. Queridos, todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, que Deus repete alguma coisa, é porque Ele está querendo nos ensinar algo. Escuta uma coisa: é a segunda multiplicação de pães. Já havia uma que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nós conhecemos a história. Muitas vezes nós ficamos ligados tanto no milagre. Eu vou à igreja por causa do milagre. Eu vou à igreja por causa de uma maravilha que Deus tem que fazer na minha vida. Eu preciso. Mas todas as vezes que nós ficamos conectados ao milagre, conectados com a provisão, nós perdemos o provedor. Porque o que Deus mais quer é que nós conectemos a Ele, porque Ele é o provedor, o que promove a provisão. Mas quando nós ficamos ligados na provisão, nós se perdemos ao ponto de esquecer que quem proveu. E é por isso que na multiplicação, o que é mais lindo não é os pães sendo multiplicados, não é os pães sendo multiplicados, não são os peixes sendo multiplicados, mas quem está ali multiplicando. Por quê? Porque sem Ele não há multiplicação. E é por isso, querido, que a Bíblia vai dizer que sem Jesus nada podemos fazer. Sem Ele nós não podemos fazer nada. O texto vai dizer que na primeira multiplicação, Jesus pergunta: o que eles têm? E a Bíblia fala que um saiu para procurar. Outros falaram o seguinte: Senhor Jesus, despede a multidão. Mas tem um que é pouco falado na multiplicação, que ele chama André. Ele chama como, igreja? Quantos estão comigo? Ele chama como? André. André sai a procurar um menino. Porque enquanto todo mundo
está querendo despedir, tem alguém que está procurando. Enquanto algumas pessoas estão desistindo, enquanto os discípulos estão desistindo e falando para Jesus: ô Senhor, é perca de tempo, manda todo mundo embora. Não tem pão para todo mundo, não tem provisão para todo mundo, então despede. Eles já tinham desanimado, ele já estava no final. Mas tem um chamado André que sai à procura. Ele sai à procura de alguém. E aí quando ele depara com um menino que a Bíblia nem faz questão de dizer o nome, porque não faz sentido ter um nome e não ter um coração doador. Então o importante aqui nós entendemos que é um menino, que é um rapaz. Não importa qual é o nome, o importante é que ele tem um coração, que o que ele tem ele quer transmitir, o que ele tem ele quer compartilhar, o que ele tem ele quer multiplicar. Mas como que se multiplica, pastor? Dando? Se multiplica, querido. O seu amor vai sendo multiplicado quando você começar a oferecer, quando você começar a ofertar. A sua sabedoria vai começar no reino de Deus. É assim: quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quantos estão comigo? Diga amém. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você oferece um tempo para alguém, mais você recebe também um tempo precioso. Porque o negócio do reino de Deus é nós entregarmos o que nós temos. O rapaz sai à procura. E aí, enquanto todo mundo está naquele discurso, manda embora, tem um que fala assim: Senhor, eu encontrei um. Por quê? Porque esse um está mais preocupado com uma pessoa do que uma provisão. Ele procura a pessoa, porque dentro daquela pessoa, nas mãos daquela pessoa tem alguma coisa, querido. Deus, Ele ama trabalhar com o homem. Deus ama trabalhar como? Com o homem. Por que Deus não faz sozinho? Porque Deus gosta de trabalhar com parceria com o homem. Deus poderia muito bem fazer a multiplicação, mas Ele não. Ele quer trabalhar com você. Me dá o que você tem. O que você tem? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Pastor, eu só tenho um pouquinho, mas o que eu tenho eu vou colocar diante do Senhor. Ei, essa paciência que você só tem um pouquinho, agora você vai colocar ela no altar de Deus, porque Deus vai te dar força. Pastor, mas esse ânimo que eu só tenho um pouquinho, o que você vai fazer com ele? Você vai colocar diante de Deus, porque Ele vai pegar isso e vai prosperar. É isso que esse rapazinho fez. Querido, isso na multiplicação de pães e peixes. Você conhece o texto. No primeiro, ele fala assim: coloque a multidão para sentar na relva verde. Na segunda multiplicação ele fala: senta no chão. Irmãos, tudo o Senhor Ele nos ensina. O mais lindo da história não é o milagre, mas como o milagre é feito. O que está acontecendo no bastidor? Nos bastidores, o que está acontecendo ali? Está acontecendo que Jesus está ensinando eles a se assentarem no problema. Você já viu pessoas no problema, como que nós ficamos no problema? Nós ficamos desesperados, nós ficamos angustiados. No problema ninguém consegue se assentar. No problema nós queremos correr, não é assim, querido? No problema nós ficamos para lá e para cá. O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação no meu casamento? Como que eu vou fazer na minha finança? E aí você fica para lá e para cá, para lá e para cá. E o Senhor fala o seguinte: não, coloca todo mundo para se assentar. Porque para sentar no deserto tem que ser espiritual. Para se assentar no deserto, para se assentar no problema, tem que ser espiritual. Querido, eu estou aqui nesta noite para dizer o seguinte: quando você está no deserto, você não se assenta sozinho, porque assentar sozinho no deserto você morre. Mas quem mandou você assentar foi Jesus, aleluia. Quem mandou você descansar foi Jesus. Se Ele mandou você descansar no deserto, se prepare, porque Ele vai te sustentar aí. Quantos estão comigo? Diga amém. Ele vai te sustentar aí. Se assente aonde? No deserto. Se assente aonde? Na preocupação. Pastor, como assim? A preocupação deixa eu inquieto, a ansiedade deixa eu inquieto. Jesus, se assenta, descanse, porque quando eu descanso, aleluia, Deus trabalha, amém? Quando eu descanso, Deus trabalha. Mas uma coisa que eu quero retratar não é a primeira, eu quero falar sobre a segunda. O texto começa dizendo: e naquele dia, havendo grande multidão. Uma grande multidão está ali, no mesmo cenário.
Mas o primeiro, escuta isso aqui, querido. A primeira multiplicação foi para os judeus. Mas agora essa multiplicação aqui é para os gentios. A primeira multiplicação foi com os crentes. A segunda multiplicação foi numa terra gentílica. Pastor, o que nós podemos aprender aí? Querido, que o sol sai para o justo e sai para o injusto. Deus, a bênção dele é para todos. E é por isso que você veio aqui nessa noite. Deus tem uma bênção para a tua vida. E a maior bênção que ele tem não é uma casa, não é um carro. A maior bênção que ele tem é o filho dele na tua vida. É o filho dele. Porque quem tem o filho tem tudo. Quem tem o filho tem tudo. Eu vou profetizar: quem tem o filho tem tudo. Eu vou profetizar: quem tem o filho tem tudo. Pastor, eu tenho Jesus. Querido, mas o fato não é ter Jesus, é Jesus sair através de você, é Jesus abraçar através de você, é Jesus falar através de você. Uma grande multidão está ali no mesmo lugar, é o mesmo cenário, mas Jesus está querendo ensinar alguma coisa para os discípulos, para a igreja dele. Jesus sempre gosta de ensinar, porque antes de um milagre tem um ensinamento. Antes de Deus para fazer o que Ele tem para fazer aqui nessa noite, primeiro Jesus quer ensinar através da palavra. Sempre foi assim. Não existe um milagre aleatório. Jesus está ensinando antes. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, eu preciso do seu barco. Pedro, preciso do seu barco. Para quê, Jesus? Para me ensinar. Jesus sobe no barco, ensina. Depois Jesus chama Pedro para o barco. O barco de Pedro estava vazio. Mas depois que Jesus ensinou no barco, depois que Jesus pregou no barco, depois que Jesus levou a palavra para o barco, oh meu Deus do céu, eu não sei se você está entendendo. Depois que Jesus levou a palavra para dentro do barco, depois que Jesus levou a paz para dentro do barco, o milagre aconteceu. Mas o importante é o que ele leva antes do milagre. O que ele leva antes do milagre é a palavra dele. O que ele leva antes do milagre é o Senhor, aleluia. O que ele leva antes sempre é uma palavra. E é por isso que nessa noite você veio aqui e ele quer conectar você com a palavra dele nessa noite. Agora escuta. Na primeira não tinha pastor. A Bíblia fala assim: Jesus olha para a multidão e fala assim: eu vejo que essa multidão está como ovelhas que não tem pastor. Estas ovelhas não têm pastor. E aí a Bíblia fala que ele começa a ensinar. Agora na segunda não, ele fala o seguinte: essas ovelhas, essas pessoas não têm o que comer. Na primeira ele fala: não tem pastor. Na segunda ele fala: estas pessoas não têm o que comer. E Jesus quer ensinar para os discípulos mais uma vez, porque o negócio de Jesus é ensinar na reuniãozinha pequena, é ensinar para os 12 dele. A multidão vai ver um milagre, mas o que Jesus está querendo ensinar é os 12. Por quê? Porque escuta isso, querido, escuta isso. Porque quem recebe a visão são poucos. Quem recebe a visão são poucos. Mas quem tem a visão de Deus vai sair aí por aí afora, fazendo milagres, fazendo maravilhas. Mas quem recebe é a menor parte. E aí Jesus chega, escuta isso, chama os discípulos e pergunta assim: quantos pães tendes? E eles viram e falam: quantos? 7. Quantos, igreja? 7. Eles falam que tem 7 pães. Querido, você sabia que a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, a palavra pão nosso de cada dia, dia de cada dia, remete no hebraico o que? Futuro. É o pão do futuro, nos dê hoje. É a bênção de amanhã, nos dê hoje. Por isso que todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, o pão nosso de amanhã, Senhor, nos dê hoje. Por isso que o Senhor Jesus falou o seguinte: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado. E quando chega na provisão, ele fala que o pão de cada dia, o pão de amanhã, nos dê hoje.
Você sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que quando nós estamos na presença de Deus e nós chamamos o céu, Deus pode antecipar, aleluia, Deus pode antecipar o seu amanhã, hoje, através do que? Da fé. Então quantos podem dizer assim, que o pão de amanhã nos dê hoje? Diga, o pão de cada dia nos dê hoje. Diga, a alegria que eu preciso nos dê hoje, Senhor. Aleluia, aleluia, querido. A energia que você precisa, que o Senhor possa te dar hoje. Que a força que você precisa, o Senhor possa te dar hoje. E aí, o pão de amanhã nos dê hoje. E a Bíblia fala, quantos pães você tem? E os discípulos falam, temos 7. Jesus, me dá os 7. E a Bíblia fala que Ele sempre faz a mesma coisa, querido. O Senhor pega o que tem e agradece. Você conhece a história, mas eu quero atentar aqui para você o seguinte: porque não tinha só 7 pães, tinha 8 pães. Quando Jesus pergunta para eles, eles dizem ter 7, mas eles deixam um pão no barco. O texto que nós vamos ler vai dizer que no barco ficou um pão. Se você olhar bem, o versículo 8, capítulo 8 e versículo 14, coloca aqui por favor. Tem alguém lá? Tem, pastora? Tem ninguém comigo? Tem ninguém comigo? Versículo 14. E eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Um pão ficou no barco. Um pão está no barco. Quando Jesus pergunta a eles, alguém ficou com medo de entregar tudo e deixou um pãozinho lá no barco. Queridos, sabe o que eu aprendo aqui? É o que Jesus está querendo nos ensinar. Muitas vezes nós queremos tentar reter aquilo que Deus quer que nós liberamos. Eu vou repetir. Muitas vezes nós queremos reter aquilo que Deus quer que nós liberamos. Muita gente está retendo mágoa, e Deus está dizendo, libera isso. Muita gente está retendo rancor, e Deus está dizendo, libera isso. Muita gente está retendo, e Deus está dizendo, deixa isso sair. Deixa isso sair. Libera o perdão. Não retém, mas libera. Só que a igreja está retendo, porque a igreja não está confiando, porque os discípulos não estão confiando. E Jesus vai contar a história para eles toda do mesmo jeito. Você sabe por que nós aprendemos isso, querido? Porque Jesus fala o seguinte: eu vi que vocês não aprenderam nada. Depois você lê o texto na sua casa. Jesus vira para eles e fala assim: eu vi que vocês não aprenderam nada. Vocês estão igual os fariseus. Escuta, vocês estão igual os fariseus, que eles não creem. Agora olha aí no versículo 17. Não, 18. Jesus confronta eles, Jesus confronta a igreja dizendo: tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Próximo. Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço levantaste? E eles disseram: 12, Senhor. Próximo. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E eles disseram: 7, Senhor. Querido, Jesus confronta eles, porque eles estão retendo. Isso, você sabe o que significa? É a nossa desconfiança. Escuta, Deus trouxe você aqui para dizer o seguinte: entregue o teu caminho a Ele, confia nele, e tudo Ele vai fazer. Aleluia, descanse nele, confia nele. Aleluia, não te preocupe com o dia de amanhã, mas descanse nele. Não guarde o 8º pão, não retenha o 8º pão, porque era para sobrar 8 cestos. Diga comigo, 8.
Diga comigo 8. 8 significa o recomeço. O 8 na Bíblia remete ao recomeço. Depois de um grande dilúvio, todo mundo morreu, mas salvou uma família, que foi a família de Noé, para recomeçar. Queridos, no 8º dia, o menino era circuncidado. Você sempre vai ver o 8 aparecendo na Bíblia: a morte, ressurreição. O que muitas vezes nós estamos retendo, que muitas vezes nós temos medo, é do recomeço. Mas o Espírito de Deus está me dizendo aqui que tem pessoas aqui nessa noite que Ele está dando força para recomeçar. Ele está dando força para recomeçar. Ei, eu disse que Ele está dando força para começar, querido. Ele está dando força para você recomeçar. E o que é a palavra recomeçar? Voltar a começar. Voltar a começar. Sabe por quê? Muitos desistem, mas tem uns que continuam. E este é você. Deus trouxe você aqui nesta noite, que a unção do recomeço está aqui. Aleluia. A unção do recomeço está aqui. Deus não vai reter, o céu não quer reter, mas muitas vezes nós retemos. Onde está o 8º pão? Está no barco, está escondido. Por que só tem um pão lá? Querido, muitas pessoas estão trocando o pão natural para o pão da vida. Escuta isso. Muitas pessoas estão trocando o recurso natural para o recurso sobrenatural. Muita gente está trocando a palavra de fé por uma palavra de motivação no altar. Muitos estão trocando a palavra de fé por uma palavra, não sei se existe essa expressão, mas uma palavra coacheada em cima do altar, que não se prega mais sobre fé, não se fala mais sobre fé, não se fala mais do sobrenatural. Mas Deus, querido, quer que você ainda se conecte com o sobrenatural. Ele não quer que você guarde o pão natural e perca o pão sobrenatural. Quantos estão comigo? Diga amém. Ele não quer que você esconda o algo natural e se perca no sobrenatural. Tem muita gente se perdendo no pão natural, se conectando tanto com o pão natural, esquecendo do pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Aquele pão não se movimenta. O pão que está no barco, ele não se movimenta. Aquele pão que está no barco, escondido, ele não faz milagre. Aquele pão que está no barco, ele não conversa. Querido, mas eu chamo a sua atenção aqui nesta noite para se conectar com o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu, ele fala. O pão vivo que desceu do céu, ele cura. O pão vivo que desceu do céu, ele restaura. O pão vivo que desceu do céu, ele recomeça. O pão vivo que desceu do céu. Quantos estão comigo? Diga amém. Ah, querido, você não veio assistir aqui não, você veio para cultuar. Quantos podem levantar a mão e dizer: eu recebo o pão vivo que desceu do céu? Aleluia. Meu Deus, o que você está escondendo no seu barco? O que você está comendo? O que é isso que você está guardando que você não tem coragem de contar para outra pessoa? O que é isso que você está levando? Ninguém está me vendo. Eu prefiro ficar sozinha e lidar com isso sozinha. O que você está escondendo no seu barco, querido? O que você está levando para o seu barco e deixando lá? Deus quer que você coloque o seu pão na mão dele. Ele quer que você pegue o pão e coloque na mão dele. Ele quer que você pegue essa situação. Oh meu Deus do céu, não sei se você está entendendo. Deus quer que você pegue este pão que você está escondendo e coloque na mão dele. Que coloque na mão dele. Por quê? Porque ele vai pegar esse recurso que é pouco e ele vai fazer mais um cesto cheio. E vai fazer mais um cesto cheio. Oh meu Deus do céu. 7 pães, 7 cestos cheios. 7 pães, 7 cestos cheios. Com mais um que estava guardado. 8 cestos cheios. Hoje você tem e pode tomar uma decisão
de pegar aquele pão que está escondido e colocar hoje na presença de Deus. Aquela causa que você escondeu, que você não quis falar para ninguém. Escuta, coloque essa causa hoje diante de Deus, porque Ele vai pegar isso e vai multiplicar. Coloque sobre os seus pés nessa noite, aleluia. Oh meu Deus. Aleluia. Me dê este pão. Jesus quer que você pegue este pão, querido, porque os discípulos estavam como os fariseus. Os fariseus se preocupam só com o que comer, o que vestir. Não sejais como os fariseus, os gentios. Escuta, não sejais como eles, que fica preocupado com o que há vez de comer e o que há vez de vestir. Não sabeis que o vosso Pai Celestial sabe de todas elas que você necessita? O Pai Celestial, querido, sabe que você necessita de todas elas. E é por isso, o pão que está no barco precisa sair. Querido, quem sabe o pão é a sua vida espiritual que você precisa colocar diante de Deus e voltar para a presença dEle. Quem sabe este pão é você que precisa voltar para a presença do Senhor. Está na mão dEle. Voltar para o lugar que Ele quer te usar. Pastor, por muito tempo eu fui esse pão escondido. Por muito tempo as pessoas me esconderam. Mas através dessa palavra, Deus vai tirar você daí, querido, e vai colocar na mão dEle. Aleluia. Deus vai colocar você na mão de Jesus, aleluia. Quantos aqui nesta noite estão preparados? Quantos aqui nesta noite estão preparados? Oh, aleluia. Quantos podem dizer assim? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quantos podem dizer? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Diga, este pão não é para se esconder. Diga, este pão tem que aparecer. Diga, Jesus é o pão que precisa aparecer no meu casamento. Quantos podem dizer isso? Diga, Jesus é o pão que precisa aparecer na minha família. Diga, Jesus é o pão que precisa aparecer na minha vida espiritual. Aleluia, aleluia. Jesus nessa noite quer te ensinar isso, querido. Pega o que você tem, coloca na mão dEle. Pega o que você tem, coloca na mão dEle. Pegue a sua vida, coloca na mão dEle. Pega o seu casamento, coloca na mão dEle. Pega os seus filhos, coloca na mão dEle. Pastor, isso eu já estou fazendo. Aleluia. Mas continue, não desista. Continue permanecendo. Não desista, querido, porque Deus está dizendo: não é para esconder, mas é para colocar em minha presença. Feche os seus olhos que eu quero orar por tua vida. Aleluia, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor trouxe o teu povo aqui nessa noite, meu Deus, para revelar, ó Pai, que eles precisam aparecer, que este pão, Senhor, precisa vir para fora. Oh, aleluias. Ei, querido, começa a dizer ao Senhor: oh Senhor, oh Senhor, não vou esconder este pão. Oh Senhor, não vou esconder este pão. Oh, aleluia. Oh Deus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E o tanto que Ele me quer. Aleluia. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Senhor, eu profetizo riqueza, honra, sabedoria. Senhor, eu profetizo, Pai, o provedor, que você possa conectar o provedor. O seu amor Aleluia. é como Aleluia. furacão. Oh Deus, o provedor. No vento de sua misericórdia. Cadê o oitavo pão? Cadê o oitavo pão? Aleluia. Oh Deus, tire do barco. Tire do barco. Tira do barco. Oh, tira do barco. Oh Deus. Oh Deus. Tire do barco. Perceba quão maravilhoso Lembrou de você.
Recanto e decoração. Ele me quer. Ele me amou. Tu és santo, Deus. Ele me ama. Ele é o pão. Ele me amou. Aleluia. Exalte ao Senhor, querido. Você veio para o culto. Você veio para o culto. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Aleluia. Querido, Jesus virou e falou assim: ainda vós não entendeis? Até o momento vocês não estão entendendo, discípulos. Até o momento, igreja, vocês não estão entendendo o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim para você: não me troque, 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 não me troque por um relacionamento qualquer. Não me troque, não troque a minha obra por qualquer coisa. Não troque a minha obra por uma diversão. Não troque a minha obra por uma pornografia. Não troque a minha obra por uma prostituição. Não troque a minha obra. Não troque. Oh, aleluia. Não troque. Ele é. Quantos aqui nessa noite pode receber o Senhor, querido? Pode receber essa provisão. Diga: tu és o meu pão, Deus. Tu és o meu pão de amanhã. Oh, aleluia. Tu és o meu pão de amanhã. Aleluia. O pão de amanhã, o pão do futuro. Se une a terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Diga: Jesus é o meu pão. Diga: é o pão do futuro. Diga: Jesus é o meu pão de cada dia. No dia que você entender isso aí, querido, a tua oração do Pai Nosso vai mudar. Diga: Jesus é o pão nosso de cada dia. Porque se você ter o pãozinho da padaria, querida, nada vai mudar ainda. Se você ter a carne do açougue, ainda nada vai mudar. Mas se você clamar e dizer: o pão nosso de cada dia me dá hoje, você está dizendo: ô Jesus, vem para mim hoje, Jesus. Você sabe o que vai acontecer? Você chamou o provedor. Se o provedor tiver, tem provisão. Meu Deus, oh meu Deus. Se o provedor tiver, tem provisão. Aleluia. Esta igreja foi levantada para se conectar com o provedor. Aleluia, aleluia. Deus não colocou você para conectar a homem, mas Deus chamou você aqui para conectar com o provedor. Aleluia. Se você tiver com o provedor, tem provisão. Você não precisa ficar fazendo 30 dias de campanha da provisão, da prosperidade. Você só precisa orar: o pão nosso. Aleluia. O pão nosso. Aleluia. Não precisa de 21 dias. Não precisa de 30 dias. Não precisa de 40 dias. Não precisa. Diga: o pão nosso de cada dia nos dê hoje.
noite pegar isso, eu pego tudo, porque Deus está falando comigo. Eu ouço o Espírito de Deus falar ao meu espírito, dizendo: meu filho, muita gente escondendo, muita gente se escondendo. Querido, tem pessoas aqui que tem ministério, mas está se escondendo. Que fácil. O Espírito de Deus está dizendo: você está escondendo no barco. Tem muita gente com obra de Deus para fazer, mas está se escondendo. Deus está querendo que você vá para Nínive, você está indo embarcando para Tarsis. Escuta o que eu estou dizendo. Já tem um barco, já no jeito para Tarsis. Já tem um barco, querido, que as pessoas sempre são tentadas a ir. Só que Deus está querendo que Jonas vá para Nínive, mas já tem um barco prontinho. Já tem um carro prontinho para Jonas. Já está com a primeira, já está ligado, bora. Porque é mais fácil te conectar na carne do que conectar você no espírito. É mais fácil chamar você para um churrasco do que chamar para um culto. É mais fácil você ir em algo natural do que em algo sobrenatural. É mais fácil você pular ganhando um carro do que pular dando glória a Deus num culto como este. Ei, querido, é mais fácil nós nos alegrarmos vendo algo natural. Mas todas as vezes que eu subo neste altar, é como se eu estivesse ganhando tudo. É como se eu estivesse ganhando tudo. E a minha alegria, ainda que eu não vejo nada, mas eu tenho a certeza que a minha alegria é que eu já tenho tudo de Deus. Aleluia. Quem tem o Filho tem a vida. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Podeis assentar no seu lugar.